Meditando o Evangelho de hoje, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 11 ao 28. Naquele tempo, enquanto estavam escutando, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia se manifestar logo. Disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus servos, entregou a cada um uma bolsa de dinheiro e disse: negociai com isto até que eu volte. Seus concidadãos, porém, tinham aversão a ele e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi nomeado rei e voltou. Mandou chamar os servos, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber que negócios cada um havia feito. O primeiro chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 10 vezes mais. O homem disse: parabéns, servo bom. Como te mostraste fiel nesta mínima coisa, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 5 vezes mais. O homem disse também a este: tu recebe o governo de 5 cidades. Chegou o outro servo e disse: Senhor, aqui está a quantia que me deste. Eu a guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele sua quantia e dai àquele que fez render 10 vezes mais. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 10 vezes a quantia. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Depois dessas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Negociai com isto até que eu volte. Hoje o Evangelho propõe-nos a parábola das minas, uma quantidade de dinheiro que aquele nobre repartiu entre seus servos antes de partir da viagem. Primeiro, fixemo-nos na ocasião que provoca a parábola de Jesus. Ele ia subindo para Jerusalém, onde o esperava a paixão e a consequente ressurreição. Os discípulos pensavam que o reino de Deus ia se manifestar logo, Lucas 19, 11. É nessas circunstâncias que Jesus propõe esta parábola. Com ela, Jesus ensina-nos que temos que fazer render os dons e qualidades que Ele nos deu, isto é, que nos deixou a cada um. Não são nossos, de maneira que possamos fazer com eles o que queiramos. Ele deixou-nos esses dons
para que os façamos render, os que fizerem render as minas. Os que fizeram render as minas, mais ou menos, são louvados e premiados pelo seu Senhor. É o servo preguiçoso, que guardou o dinheiro no lenço sem o fazer render, é o que é repreendido e condenado. O cristão, pois, tem que esperar, claro está o regresso do seu Senhor, Jesus, mas com duas condições. Se quer que o encontro seja amigável, a primeira condição é que afaste a curiosidade doentia de querer saber a hora da solene e vitoriosa volta do Senhor. Virá, diz em outro lugar, quando menos o pensemos. Fora, portanto, as especulações sobre isto. Esperamos com esperança, mas numa espera confiada, sem doentia curiosidade. A segunda condição é que não percamos o tempo. A esperança do encontro e do final gozoso não pode ser desculpa para não tomarmos a sério o momento presente, precisamente porque a alegria e o gozo do encontro final será tanto melhor quanto maior for a colaboração que cada um tiver dado pela causa do reino da vida presente. Não falta também aqui a grave advertência de Jesus aos que se rebelam contra ele. E quanto a esses maus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Lucas 19, 27. Pensamentos para o Evangelho de hoje. Quando o cristão mata o seu tempo na terra, põe-se em perigo de matar o seu céu. São José Maria. Qualquer ambiente, mesmo o mais distante e impraticável, pode tornar-se um lugar onde os talentos podem atuar. Não há situações ou lugares excluídos da presença e do testemunho cristão. Francisco. Cada homem é constituído herdeiro, recebe talentos que enriquecem a sua identidade e cujos frutos deve desenvolver. Com toda razão, cada um é devedor de dedicação às comunidades de que faz parte. Catecismo da Igreja Católica, número 1880. Oremos. Sim, Senhor Jesus, cremos que Tu és o nosso Salvador, cremos que Tu és o nosso Deus, cremos que tudo é possível ao que crê, cremos que Tu nos amas e queres nos curar, cremos que pelas Tuas chagas já fomos curados e na fé recebemos agora a cura divina na nossa alma e no nosso corpo, libertando-nos de todo o mal que nos aflige, de toda a enfermidade. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Glória te damos, Senhor, pelo poder da tua ressurreição, que flui em nós, trazendo-nos cura e salvação. Nós te agradecemos, Senhor, pelo poder curador das tuas chagas. Louvado sejas para sempre. Amém.